Olá, ser humano noosférico, aqui é a Nayara e vamos continuar a leitura do livro O Fator Maia. Agora, o tear dos maias, o módulo harmônico revelado. E daqui pra frente, aliás, anteriormente, na verdade, em um todo, esse livro é repleto de imagens. Então, para um melhor entendimento, eu sugiro que você fique atento ao vídeo, além de apenas ouvir, porque vão ter informações incríveis e preciosamente maravilhosas para que você veja e entenda com a maior profundidade ao ler as imagens, tá bom? Iniciando em 3, 2... Deixemos de lado, por enquanto, a partida dos mestres galácticos e olhemos para aquilo que eles deixaram. Eles construíram uma série de monumentos onde registraram de uma forma muito precisa as correlações entre o padrão harmônico galáctico e o calendário solar terrestre. O ciclo atual de 5.125 anos. De 3.113 a.C. a 2012 d.C., é uma calibração exata do fractal galáctico como um diâmetro de 5.200 tum. Esse ciclo de 5.200 tum, ou 1.872.000 kim, ou 260 katum, ou 13 bactum, age literalmente como uma lente focalizando um feixe de radiação por meio do qual a informação de fontes galácticas é sincronizada para a Terra através do Sol. E é evidente que, ao partirem, os mestres galácticos deixaram ensinamentos e instruções suficientemente claros e que foram difundidos pelas tradições proféticas dos maias sardios, escritas na linguagem do Zuvuia. Esses ensinamentos que descrevem os ciclos de Katum são pouco esclarecedores, se tomados sem um preparo anterior. De fato, causaram grande confusão entre os que tentaram entender os mistérios das maias clássicas. Mas os mestres galácticos não pretenderam de modo algum ser lembrados. Seu objetivo, porém, era deixar um legado. O Tzolk'in queria ajudar na recuperação da informação galáctica. A razão de se resgatar essa informação é uma só: auxiliar no alinhamento com o todo, o que conduz à ação consciente com a comunidade de inteligência galáctica. E é claro que, para nossa concepção progressista, a ideia de que os maias não apenas eram mais inteligentes do que nós, mas de que aqui estavam no cumprimento de uma missão, cujo objetivo era nos ajudar a entrar em coordenação com um projeto galáctico maior, pode parecer ridícula ou mesmo apavorante. Conspirações e grandes planos assustam nosso ego. É mais fácil rejeitá-los como projeções paranoicas de filósofos de botequim ou fantasias de ficção científica do que admiti-los no forro de uma discussão intelectual adequada. E, no entanto, há uma voz que insiste em dizer: por que não? Afinal de contas, o universo é imenso, e quem pode dizer que temos em nosso poder os segredos de todos os mistérios? É na história da civilização como conhecemos. Se existe algum mistério que nos persegue até agora, esse mistério é o dos maias, como disse o maior estudioso desse povo, J. Eric S. Thompson, em sua monumental obra Maya Hieroglyph Written. Surpreende a maestria com que ele dominava os números formidáveis relacionados com vários períodos de tempo. Certamente nenhum outro povo que ocupasse um nível comparável de cultura material chegou a abrigar conceitos numéricos tão amplos e, ao mesmo tempo, um vocabulário adequado para manipulá-los. A razão para o espanto, ou desaparece... Agora. A razão para o espanto
desaparece ou é intensificada quando consideramos o inadmissível. Os maias e seu sistema eram de origem galáctica, deixando um pouco de lado as origens extraterrestres dos maias. Quero também lembrar o leitor, ou o ouvinte, que há um duplo propósito em aprender e em apresentar o fator maia. Primeiro, abrir nossos olhos para a possibilidade da missão galáctica dos maias e a sua implicação no momento histórico atual. E segundo, apresentar da maneira mais simples e prática possível o módulo harmônico maia, ou Tzolk'in. Enquanto arqueólogos e astrônomos, historiadores da arte e matemáticos estudam cuidadosamente o significado das pedras esculpidas e das cidades, templos dos maias clássicos, a chave de tudo isso é a matriz 13 e 20 do módulo harmônico. Esta está aí, ao nosso alcance, para ser facilmente utilizada. Como já sugeri no capítulo anterior, o Tzolk'in, ou módulo harmônico, mostra uma forte semelhança por analogia com o Xing, como este último. O Tzolk'in, a princípio, parece ser uma relíquia arcaica em linguagem codificada de origem muito mais antiga. Todavia, mesmo antes de o Xing deixar as mãos dos filósofos e arqueólogos, filósofos e psicólogos percebiam que ele, mais do que arcaico, era intemporal e, portanto, útil para nós nos dias de hoje, além de seu renovador uso popular como oráculo. A intemporalidade e o caráter oportuno do Xing têm sido verificados por correlações com o código genético e por correspondências de grande alcance histórico-matemático. Em meu livro De Terra em Ascensão. No caso, ele escreveu sobre isso. O livro Terra em Ascensão, que vai estar aqui no canal em breve. O Xing baseia-se num conjunto de permutações matemáticas binárias, que também fundamentam o que eu chamo de progressão pura dos harmônicos numéricos maias. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Conforme nos é apresentado atualmente, o Xing consiste em combinações de 8 símbolos, os trigramas, de 3 linhas, contínuas ou descontínuas, formando todas as combinações possíveis umas com as outras. Duplicando os trigramas, as permutações produzem mais 64 possibilidades simbólicas complexas de 6 linhas cada hexagrama. Por comparação, o Tzolk'in baseia-se em permutações de 13 números e 20 símbolos que resultam na possibilidade de 260 permutações. No mínimo, cada uma das 260 permutações é uma combinação de um dos 13 números, um dos 20 símbolos e uma das 4 direções posicionais. Finalmente, como o Xing, o Tzolk'in é um sistema para revelar informação relacionada com um objetivo maior e mais profundo. Enquanto o Xing está sincronizado com o código genético, o Tzolk'in está sincronizado com o código galáctico, ao mesmo tempo em que o código genético governa a informação concernente à operação de todos os níveis e ciclos de vida, inclusive das plantas e das formas animais. O código galáctico governa a informação que afeta as operações do ciclo de luz. Esse, então, define os espectros de frequência ressonante de energia radiante, incluindo eletricidade, calor, luz e ondas de rádio, que informam as funções autogeradas de todos os fenômenos orgânicos ou inorgânicos. Obviamente, os dois códigos se interpenetram e se complementam. Quando falamos de um código galáctico análogo a um código genético, o que realmente queremos dizer com isso? Quanto a esse último, podemos apontar manifestações óbvias de sua atuação, seja na organização de colônias de plânctons, seja a diferenciação de funções em um organismo complexo como o nosso.
Mas em relação com o código galáctico, com o ciclo de luz e com a energia radiante, de que modo eles se evidenciam e que processos de informação um código galáctico governa, pelo amor de Deus. Se nos determos em tecnicismos, consideraremos a natureza da vida. Sem nos determos em tecnicismos, consideremos a natureza da vida. Embora possamos conhecer a constituição molecular necessária para compor os ácidos nucleicos que formam os blocos construtores da vida, e que podem ser articulados como código genético de 64 palavras, onde tudo isso estaria. E o que seria sem a luz? Ou seja, o código genético descreve metade do quadro. A luz, a energia radiante, fornece a outra metade. De fato, se nos perguntarem o que é mais primário, o que parece primeiro, a luz ou a vida, responderíamos a luz. E se observarmos os fenômenos mais simples, as flores abrindo e fechando em seu ciclo diário, veremos que toda a vida não depende apenas da luz, mas na verdade aspira por ela. Sabemos que luz, o espectro de energia radiante, compreende uma escala que vai das ondas de rádio até os raios cósmicos. De modo mais simples, a energia radiante é uma gama de funções de onda, incluindo a eletricidade, que transmite informação, além de transmutar energia. A capacidade de levar informação, transmissão, e de transmutar energia, transformação, é inerente à energia radiante. E da mesma forma que o DNA é governado por um código. Então, recorde-se que o DNA possui uma infraestrutura vibratória paralela à estrutura molecular. E é essa infraestrutura radiante, vibratória, corpo de luz, que correspondem ao espectro de energia radiante governado pelo Tzolk'in, o módulo harmônico dos maias. Se procurarmos a fonte de energia radiante, voltaremos a Hunapku, o núcleo galáctico, emanando de Hunapku como fluxos de pulsação e movimentos de spin e contra-spin. O código governa o poder de autotransmissão e de autotransformação de energia radiante, conforme descrito pelo Tzolk'in. O código galáctico que governa a energia radiante é a fonte primária que governa e vitaliza o DNA, código da vida, representado por sua contraparte simbólica, o Xing. Em outras palavras, o Tzolk'in está para o Xing, assim como a luz está para a vida. E eu penso que essa discussão de código genético e galáctico pode exigir algo de fé, bem como de imaginação. Tendo em mente que a identificação dos 64 códons do DNA com o Xing ocorreu recentemente, voltemos a considerar o Tzolk'in como um gabarito ou metáfora simbólica, e vejamos o que podemos descobrir. Como um gabarito do código que governa a atividade de todo o espectro de energia radiante. Em seus termos mais simples, os componentes finitos do Tzolk'in se reduzem a um conjunto de constantes facilmente memorizáveis. Essas constantes, um sistema coerente de símbolos e números, possui um único, embora amplo, objetivo: ajudar-nos na recuperação de informação galáctica e na realização de uma condição de alinhamento galáctico. Assim, é a essência do Tzolk'in, a constante galáctica. 13 números, 20 símbolos e 4 posições direcionais em rotação, sempre retornando a si mesmo, repetindo e pulsando sem parar. O Tzolk'in, ou módulo harmônico, se apresenta como uma metáfora perfeita da autogeração e a autorrenovação do circuito galáctico, enquanto as combinações dos 13 números e 20 posições ou símbolos produzem as 260 unidades que compreendem toda a matriz, as 52, que é 13 vezes 4 possibilidades de posições direcionais, são refletidas no padrão que a unifica. E se você olhar cuidadosamente para esse padrão,
verá que ele ocupa 26 unidades no lado direito da sétima coluna, ou a coluna mística, e 26 unidades do lado esquerdo, com um total de 52 unidades. Em Terra em ascensão, considerando sua simetria estritamente geométrica, denomino esse padrão unificador de 52 unidades de configuração tríplice binária. Embora reconhecendo que essa descrição não é perfeitamente evocativa, também me refiro a esse padrão como estrutura ressonante primária, comum a todos os processos e sistemas. Ela é uma forma visível do código cósmico, e tendo em vista a sua função de entrelaçar os 13 números e os 20 símbolos, parece adequado chamar esse padrão de 52 unidades de tear nos maias. O tear é um instrumento feito para tecer pelo menos 2 fios diferentes, enquanto a palavra maia aqui equivale aos maias que nos deixaram Tzolk'in como guia em instrumento. Maia também alude àquele termo da filosofia hindu, geralmente definido como o mundo da ilusão, a realidade aparente do mundo fenomênico. O que é tecido pelo tear dos maias é a matriz de possibilidade que corresponde à nossa experiência no mundo. Essa matriz é uma textura de 260 componentes ou símbolos, que passa a prover os sentidos e a mente das chaves informacionais necessárias para que nos relacionemos com o mundo maior que nos envolve. Enquanto os 260 símbolos descrevem um mundo maior como um complexo cíclico de símbolos, eles também definem nossa capacidade interior de perceber esse mundo como sendo da mesma natureza do mundo que ordinariamente percebemos. Mas afinal, o que são os fios tecidos pelo tear dos maias? Os fios verticais são representados pelos 13 números, os horizontais pelos 20 símbolos. Mas o que esses representam? Como eu já havia sugerido, os 13 números representam padrões primários de energia radiante, que poderíamos chamar de radiopulsos. Os 20 símbolos representam o ciclo de possibilidade de transformação ou evolução que cada um desses radiopulsos pode sofrer nos espectros ou evolução de frequência. A combinação de qualquer um dos 13 números com as 20 posições direcionais cria um símbolo ou padrão de pulsação radiante e contém um tipo específico de informação. Os 260 pulsos simbólicos tecidos pelo tear dos maias, criam a totalidade do campo ressonante que experimentamos como realidade. Mas falemos um pouco sobre símbolos. O que é um símbolo? Um símbolo é uma estrutura ressonante, a reverberação de uma qualidade específica de energia radiante que assume uma forma para os nossos sentidos. Obviamente, nossas faculdades sensoriais possuem a capacidade de perceber uma forma, isso é, os órgãos do sentido funcionam como receptores reverberantes, como se fossem diferentes estações de radar. Os sentidos recebem continuamente um influxo de formas de onda ressonantes que abrangem o nosso universo. E é a função da mente fazer com que os símbolos ou estruturas ressonantes acusadas por nossas faculdades sensoriais tenham sentido. Além dos maias, nosso condicionamento influi nas interpretações da mente. Platão e Jung chamaram as estruturas ressonantes de arquétipos, modelos constantes que existem num campo de consciência que transcende o tempo e o indivíduo. De acordo com o fator maia, esses modelos constantes são um pano tecido pelo tear, enquanto este é um instrumento mágico autossubsistente, criado do pano que ele tece, criado por si mesmo e criando a si mesmo. O tear dos maias tece os símbolos de toda a tapeçaria que experimentamos através da mente e dos sentidos, como sendo a mente e os sentidos, não apenas como uma metáfora, mas em verdade, o mundo é uma trama de símbolos, e é por meio dos símbolos que tecemos a nossa compreensão do mundo.
Quando entendermos que os símbolos são, na realidade, estruturas ressonantes, campos, padrões vibratórios, e que nós mesmos somos ressonantes ao nosso próprio núcleo, então veremos que os símbolos não são uma coisa etérea ou fantástica, mas vitais para nossa atuação como seres integrais, adormecidos e inconsistentes. Da potência dos símbolos. Adormecidos e inconscientes. Da potência dos símbolos. Nossos sonhos tornaram-se pesadelos e vivemos como reféns de um mundo que, na verdade, é o eclipse do conhecimento simbólico. Como sabemos, não vivemos apenas de pão. Embora possamos achar que a espiritualidade é um conceito vago e a transcendência uma aspiração remota, é a nossa própria crença na transcendência. Não, desculpa. Perdão. É a nossa própria crença na separação entre a ciência e a espiritualidade e a arte que nos impede de ter uma plena compreensão dos símbolos e do conhecimento simbólico. Estruturas ressonantes, que são os símbolos, literalmente criam, informam e trabalham com o nosso corpo de luz. Esse corpo de luz é o banco de código galáctico eletrorressonante, que informa o banco de código genético. Ele é a substância da imaginação, da inspiração, de todo o entendimento real e mais. Embora o fundamento do nosso corpo de luz corresponda à infraestrutura vibratória do DNA, ele só pode ser ativado mediante a utilização consciente dos símbolos. E também não deve ser visto como separado do corpo físico. Ao contrário, o corpo de luz ressonante sustenta e interpenetra todas as nossas funções. E não é uma simples expressão poética dizer que, assim como a flor não pode viver sem luz e água, nós não podemos viver sem esses símbolos. Se os 13 números são a luz que estimula a mente e o corpo, então as 20 posições direcionais são a água que nos nutre. Da interação dos 13 números com os 20 símbolos está o banco de código galáctico que informa as estruturas ressonantes de nossas realidades. Então olhemos mais atentamente para o tear dos maias, pois a sua estrutura, ao conter o significado dos 13 números e dos 20 símbolos, é o tear de nossa própria existência. E é importante enxergar o seu padrão como uma estrutura que unifica a matriz de 260 unidades. A tabela de permutação da matriz mostra pura e simplesmente números, embora numa curiosa série de padrões, sendo a estrutura visual essencial contida na matriz. O tear de 52 unidades aparece como um corpo, e podemos ainda pensar no padrão de 52 unidades como uma armação galáctica ressonante, encerrando e proporcionando oportunidade para a tecedura de um padrão global. A matriz de 260 unidades. No capítulo 2, falamos da identidade entre a ressonância e a informação, em sua capacidade de continência e de estruturação. A armação galáctica ressonante cumpre as exigências mínimas para a definição de informação. A informação contém ou encapsula, portanto, informa. Aquilo que é encapsulado é como uma semente ressonante, cheia de potencialidade. O objetivo da informação é prover a oportunidade para o crescimento e expansão, ou dar mais substância à semente ressonante nela contida. Sendo assim, qual é a informação encapsulada dentro da armação galáctica ressonante de 52 unidades? Se examinarmos o tear dos maias, veremos que ele abrange todas as 20 posições que fornecem a estrutura horizontal do módulo harmônico. Verticalmente, a 7ª coluna ou coluna do meio é desprovida de qualquer das unidades de armação ressonante. Ao mesmo tempo, essa coluna é o eixo que, na verdade, define os dois lados da armação galáctica ressonante.
O sétimo, invisível, é a coluna mística, sem ser refletida, e tudo reflete. E quando olhamos cuidadosamente para as unidades individuais da armação, percebemos que aí cada um dos 13 números está contido ao menos 2 vezes. Notamos também que a armação tem 26 unidades de cada lado, um fractal de 260, enquanto que o número total 52 é um fractal do diâmetro de 5.200 tum do feixe de radiação galáctica sincrônica. Além disso, o tear pode ser naturalmente decomposto em seus componentes de 13 grupos de 4 unidades cada, começando nos cantos e daí seguindo para dentro. Assim, o primeiro grupo é 1, 7, 13, 7. O segundo, 9, 13, 5, 1. O terceiro, 4, 6, 10, 8, até se chegar no centro. 6, 7, 8, 7. A soma dos 4 números de cada um dos 13 grupos é igual a 28, o número de dias de um mês lunar impreciso, que é 28 vezes 13, que dá 364, o número de dias de um ano lunar impreciso. 364 pode ser também fatorado como 7 vezes 52. Nas 52 unidades do tear dos maias, o 7 aparece 8 vezes. De fato, onde o 7 aparece, revela-se um padrão de simetria quase que perfeito. As posições do 1 e do 13, que aparecem 2 vezes, também criam um padrão complementar um para o outro. Finalmente, se contarmos os intervalos entre as 52 unidades numeradas do tear, chegaremos a um total de 60. Se começarmos no canto superior esquerdo, por exemplo, os intervalos são entre 1 e 9, 9 e 4, 4 e 12, 12 e 7, 7 e 2, 2 e 3, etc. Se registrarmos as diferenças entre os números que criam os intervalos, teremos os números desses intervalos. Assim, começando no canto superior esquerdo, encontraremos os números intervalares. 8, 5, 8, 5, 5, etc. Agora, se olharmos com cuidado, veremos que os números intervalares do eixo que vai do canto superior esquerdo até o canto inferior direito são 8 ou 5, cuja soma é 13. Enquanto todos os números intervalares situados no eixo que corre do canto superior direito para o canto inferior esquerdo são 6 ou 7, cuja soma mais de uma vez é 13. Finalmente, os números intervalares do eixo vertical do tear galáctico de 52 unidades são sempre 1. Se somarmos os números intervalares 1, 5, 6, 7 e 8, o total será 27. Se somarmos todos os 60 números intervalares, o resultado é 270, cujo fator-chave é 9. Logo, enquanto 7 é o fator-chave das somas do tear de 52 unidades, 9 e 13 são os fatores intervalares-chave. Respira, você tá aí ainda? Bem, você pode me dizer, e daí? Tudo o que se pretende mostrar aqui é uma natureza mágica de um modelo ou sistema que é reciprocamente autossuficiente. O tear é o análogo ou holograma do princípio operante da própria galáxia, enquanto sistema global autossuficiente. Tendo em mente que os números representam qualidades simbólicas que descrevem o potencial de nossa realidade, então podemos ver que tudo isso é interativo, interdependentemente, que todos os circuitos, todos os ciclos se nutrem de si mesmos, que nada pode ser descrito sem que se descreva tudo, que o todo na realidade está contido na parte, o tear dos maias e um módulo harmônico, por ele tecido, compreendem um verdadeiro teclado ressonante para sintonizarmos as frequências galácticas, cuja constituição como onda existe dentro do nosso próprio ser. E voltamos então ao sistema de símbolos e números, que constitui o módulo harmônico, começando com os 13 números,
conforme vimos no Tear dos Maias. Há uma estrutura vertical de 13 colunas. A 7ª coluna no centro cria um padrão de simetria com 6 colunas de cada lado. Como observamos, a 7ª fica sozinha, sem ser refletida, tudo reflete. Isto é importante ao considerarmos os 13 números ou raios, com exceção do 7. Os outros números podem ser vistos como pares complementares, refletindo-se mutuamente. Assim como números simétricos refletidos, temos 1 complementando 13, 2, o 12, e 11, 4, 10, 5, 5, 9, 6 e 8. As diferenças entre os dois números resumem-se numa progressão par. 12, 10, 8, 6, 4, 2, que nos referíamos ao 7 como o todo não refletido, que reflete o todo em sua simetria. Se visualizarmos os números como raios pulsantes, cada um representa uma função radio-ressonante específica que simultaneamente pulsa e irradia. Teremos, então, as seguintes denominações. O primeiro tom raio pulsante da unidade. Segundo tom raio pulsante da polaridade. Terceiro tom raio pulsante do ritmo. Quarto tom raio pulsante da extensão. Quinto tom raio pulsante do centro. Sexto tom raio pulsante do equilíbrio orgânico. Sétimo tom raio pulsante do poder místico. Oitavo tom raio pulsante da ressonância harmônica. Nono tom raio pulsante da periodicidade cíclica. Tom 10 raio pulsante da manifestação. Tom 11 raio pulsante da estrutura dissonante. Tom 12 raio pulsante da estabilidade complexa. Tom 13 raio pulsante do movimento universal. Uma breve análise das qualidades representadas pelos números revela uma progressão que descreve a natureza formal que existe por trás da aparência das coisas. Se o 1 representa o princípio unificador inerente em todas as manifestações, o 13 representa a dinâmica do movimento em que em tudo está presente, e pelo qual tudo é transformado e ao mesmo tempo vitalizado pela força universal de Hunapku. Os números de 1 a 9 representam os princípios não materiais de coesão que governam toda a experiência fenomênica, sendo a ela imanentes, enquanto o 10 representa o princípio da manifestação baseado na coesão dos 9 números precedentes. O 11 corresponde à dissonância dinâmica responsável pelo acaso e pela não estabilidade. Por outro lado, 12 representa o princípio da estabilidade complexa, responsável pela força de organização conservativa existente na natureza. Se olharmos para os números em sua simetria de reflexão, veremos um jogo íntimo de relação recíproca, sendo que o número de ordem mais baixa apresenta o princípio constituinte do número de ordem mais alta. Assim quanto 1, o princípio da unidade é equilibrado pelo 13, o raio do movimento universal, o 2, princípio da polaridade é contrabalanceado pelo 12, princípio da estabilidade complexa. A reflexão mostra que qualquer ordem de estabilidade complexa é mantida ou desagregada por um equilíbrio sutil de forças polares. No próximo par de reflexão, o princípio do ritmo, o 3, responde pela variabilidade e introduz a possibilidade do acaso que cumpre esse papel no 11, o princípio das estruturas dissonantes. O 10, o princípio da manifestação, é complementado pelo 4, representando o princípio da proporção. Apenas através da operação de proporção como totalidade e ordem é que alguma manifestação pode ocorrer enquanto organismo coeso. O princípio do centro, governado pelo número 5, possibilita o movimento da ordem do 4, da mesma forma que as estações movimentam-se ao redor de um centro solar comum. A periodicidade cíclica do movimento organizado em volta de um centro comum, o 5, é governado pelo 9. E, finalmente, o 6, o raio do equilíbrio orgânico, é assim chamado porque representa uma faturação do princípio polar, o 2.
como o princípio do ritmo. 3. O produto, 6, representa o princípio do ordenamento hexagonal subjacente ao cristal e às estruturas celulares. Esse equilíbrio orgânico, o 6, é complementado pelo 8, o princípio da ressonância harmônica que governa os níveis de frequência divididos em oitavas, pelos quais vibram todas as estruturas orgânicas, inclusive os cristais. Sem nenhum número reflexível para complementá-lo, o 7 tem uma relação simétrica singular com o 1 e o 13, o alfa e o ômega, por assim dizer, dos números harmônicos maias. No centro do padrão, o 7 representa a magia pela qual todo se mantém unido. São esses, em resumo, os significados dos números em suas relações complementares entre si, e é claro que há muitas outras relações que podem ser exploradas intuitivamente ao se jogar com as relações radialmente recíprocas que os números estabelecem uns com os outros. No momento, basta dizer que as descrições dão alguma ideia de progressão no ciclo estrutural que forma a base da operação da galáxia, ou de qualquer um de seus membros constituintes, como um todo que se sustenta e se organiza a si próprio. Os números assumem um significado mais rico quando combinados com os 20 símbolos posicionais, que descrevem um arranjo horizontal do tear dos maias. Se os 13 números são os raios pulsantes, os 20 símbolos são as possibilidades no espectro de frequência que permitem a existência de estruturas harmônicas primárias. Enquanto no meu livro Terra em Ascensão, comparei os 20 símbolos com os 20 aminoácidos que formam o DNA, os 19 intervalos em 20 Os 19 intervalos entre os 20 símbolos podem ser comparados às 19 voltas dadas pelos filamentos complementares do DNA, a fim de complementar um códon, uma das 64 estruturas de 6 partes que constitui o código genético. Em nosso planeta, os maias traduziram estes 20 sítios posicionais nos 20 símbolos conhecidos como os 20 signos sagrados. Geralmente se diz que os signos maias são mais ideográficos que hieroglíficos. Um hieroglifo utiliza imagens para descrever palavras ou sons. Um ideograma emprega signos frequentemente de natureza abstrata para comunicar ideias sem usar palavras ou frases em particular. Como os símbolos ideográficos, esses signos podem ser lidos de diferentes modos, densos em significado. Os símbolos exigem uma compreensão analógica. O pensamento analógico flutua e salta aleatoriamente para uma conclusão por uma associação de uma semelhança que une as coisas aparentemente dissemelhantes. O pensamento analógico é também aquele que cria formas com base em proporções semelhantes, como já vimos. Os símbolos dos números maias é baseado em harmônicos fractais, que por sua vez baseiam-se em proporções semelhantes aos 20 signos sagrados, como os 13 números. Participam do mesmo harmônico fractal. Quando olhamos para os 20 signos sagrados, vemos que são elegantes e comicamente simples. Mais do que ideográficos, eles são icônicos, são simplesmente imagens, alguns mais abstratos que outros. Alguns parecem fáceis, outros parecem com uma mão, sendo o máximo em simplicidade icônica. Os símbolos são tão fáceis de ser gravados na memória como quaisquer personagens de histórias em quadrinhos. De fato, os símbolos pedem para ser memorizado, pois, em essência, são ativadores de memória. Sejam eles familiares, cômicos ou enigmáticos, os símbolos são triviais e não complicados, e é nisso que se reside sua naturalidade. Os 20 símbolos estão associados com direções específicas que amplificam o seu significado. As direções correm em sentido anti-horário, de leste a norte, a oeste a sul. Isso acontece porque essa ordem completa a ordem dos números 1, 2, 3, até o 13, que corre no sentido horário.
Lembre-se de que nos Uvuia dos Maias, o tempo e tudo mais opera pelo menos em 2 direções simultaneamente. Eis o significado das direções. Leste é a morada da luz e da geração, cor vermelha. Norte é a morada da sabedoria e da purificação, na cor branca. No oeste é a morada da morte e da transformação, na cor negra. E no sul, a morada da vida e da expansão, da cor amarela. Como os números de 1 a 13, os 20 signos, os 20 símbolos sagrados são recíprocos. Eles se fundamentam um no outro e se relacionam mutuamente quanto ao significado. Por outro lado, obtém-se também um certo significado de sua relação mútua segundo a ordem em que invariavelmente aparecem. E a apresentação inicial dos símbolos sagrados é baseada numa descrição algo cosmologicamente conforme o texto profético do livro de Shambhala. Nessa apresentação, os símbolos descrevem um processo de desenvolvimento, o próprio caminho da vida. Os primeiros 7 símbolos representam o ciclo do corpo inferior, ou ser físico, enquanto os outros 13 descrevem a evolução do corpo mental superior. Todavia, não se deve pensar que a evolução descrita pelos últimos 13 símbolos de alguma forma substitui aquela descrita pelos 7 primeiros. Tudo é congruente e interpenetrante. O segundo nível dos 13 símbolos é novamente dividido em 2 estágios. O primeiro estágio consiste em 7 signos de 8 a 14 e o segundo estágio em 6 símbolos de 15 a 20. Apresentamos, pois, os símbolos e suas associações direcionais. Desenvolvimento do ser primário. Imix. 1. Fonte da vida, o dragão. Águas primordiais, sangue, nutrição. Seios, energia, poder da geração, leste. 2. Ik. Espírito, respiração, vento, energia cósmica, inspiração, princípio vital, sistema respiratório, do norte. 3. Akbal. Casa, trevas, noite, corpo, lugar de mistério, coração e órgãos internos, oeste. 4. Kan. Semente, ideia, poder ordenador do crescimento, princípio gerador, sexo e reprodução, do sul. 5. Tikchan. Serpente, sistema nervoso, cérebro reptiliano, integração e realização das funções autônomas, do leste. 6. Simi. Morte, revelação, percepção da mortalidade do corpo físico, do norte. 7. Manik. Mão, domínio, término, conhecimento do poder da integridade, percepção da finitude do ser físico, do oeste. Desenvolvimento do ser superior, da fase geradora. 8. Lamat. Estrela, harmonia, a 8ª percepção intuitiva do padrão da vida superior, amor, semente estelar, do sul. 9. Muluk. Gota de chuva, semente cósmica, no limiar da consciência desperta. Princípio da comunicação e da expansão da vida superior, do leste. 10. Ok. Cão, cérebro, mamífero. Vida emocional, guia e princípio da lealdade, constância que fortalece a jornada espiritual, do norte. 11. Xuan. Macaco artista, predigitador. Princípio da criação inteligente da vida superior, do oeste. 12. Eb. O ser humano como receptáculo da mente superior, do sul. 13. Ben. Peregrino celeste. Pilares do céu e da terra, aspirante pela união entre o céu e a terra. Princípio do desenvolvimento da mente superior, leste. 14. Ix. O feiticeiro, o jaguar, energia felina, o vidente da noite. Obtenção de poderes mágicos, no nível superior da evolução da consciência individual, do norte. Desenvolvimento do ser superior da fase realizadora. 15. Man. Águia, mente coletiva superior, consciência e mente planetária, do oeste. 16. Sib. Força cósmica, capacidade de contato e comunhão com a consciência galáctica, do sul. 17.
Kaban, terra, força da terra, sincronicidade, poder da sincronização inteligente do leste. 18. Etznab, sala dos espelhos, padrão do ritual do tempo. Nulo, êxtase do ritual, faca ritual, espada da sabedoria e da purificação do norte. 19. Kauak, tempestade, nuvem do trovão, o senhor do trovão, transformação que precede a realização plena do oeste. 20. Ahau, mente solar, senhor solar, comando, percepção do corpo solar, sabedoria, conhecimento, capacidade de focalizar a totalidade galáctica, capacidade de abranger ou gerar o círculo inteiro do Sol. O primeiro símbolo está no leste, o último, Ahau. O primeiro símbolo, Emex, está no leste. O último, Ahau, está no sul. Completa-se todo um circuito de vida tecido pelo terrar dos maias. Tudo o que é pertinente, o ser aí está, não apenas como progressões de luz, mas como uma escada para ser galgada pelo herói e pela heroína. Os 20 símbolos em sua ordem, que ciclicamente se repete, definem um caminho de vida em que o ser físico apronta-se para os níveis mentais superiores. E é um caminho global que inclui o ser humano, um caminho e um padrão de ser que é universal, não apenas para a vida nesse planeta, mas para a vida em todo o universo, em sua simplicidade glífica e icônica. Os 20 símbolos escrevem as aventuras do destino, conforme os navegadores maias as mapearam em suas explorações do campo galáctico. Devido à sua ordem direcional, todo o circuito dos 20 símbolos pode ser visualizado como 5 agrupamentos de rodas radiais, cada uma girando no sentido anti-horário, do leste para o norte, oeste e sul. Nossa senhora, me perdi aqui, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Peraí. Desculpe. Cada roda de 4 raias ou braços deve ser imaginada espiralando em fases com as outras, interagindo reciprocamente e harmonicamente de modo simultâneo. Podemos ainda imaginar que cada uma das 5 rodas representa uma direção em si mesma, que também segue um movimento anti-horário quádruplo, que caracteriza a ordem dos símbolos. Assim, as 4 primeiras rodas representam as direções leste, norte, oeste e sul, enquanto a quinta representa a estação do centro. Dessa forma, gera-se um padrão mandálico, com o movimento espiral das rodas, cada uma sendo um fractal ou holograma de toda a progressão. Aqui seguem os agrupamentos dos 20 símbolos em 5 rodas ou famílias cíclicas, direcionais, sazonais. Família cíclica do leste, geração da luz, leste, Imix, a luz se ativa em formas. Norte, Ik, o vento purifica as formas. Oeste, Akbal, as formas envolvem. Sul, Kan, a forma gera sua própria semente. A família cíclica do norte, purificação da luz. Leste, Tiktian, a forma assume a aparência do ser específico. Norte, Semi, o ser específico, conhece e transcende a morte. Oeste, Manik, todas as coisas são transformadas pela habilidade. Sul, Lamate, surge a harmonia, unindo todas as coisas. A família cíclica do Oeste, a transformação da luz. Leste, Muluk, pelo portal cósmico a semente criadora é semeada. Norte, Ok, pela lealdade e pela constância a semente criadora é guiada. Oeste, Shwen, pela arte a semente criadora é habilitada. Sul, Eb, o poder criador penetra tornando-se plenamente humano. A família cíclica do sul, da expansão da luz. Leste, Ben, descida dos peregrinos celestes. Norte, Ix, sabedoria estelar dos magos. Oeste, Men, realização da mente planetária. Sul, Sib, união com a encarnação da força cósmica. A família cíclica do centro, a restauração da luz. Leste, Kaban, alinhamento da força planetária. Norte, Etznab, ingresso ritual na intemporalidade. Oeste, Kaowak, a transformação da transformação. Sul, Ahau,
a obtenção da mente de luz. Representando o poder dos degraus da escada galáctica de luz, os símbolos constituem uma ordenação da viagem mítica, pois as fontes de toda a estrutura mítica habitam os 20 símbolos sagrados, e estendendo-se aqui um mito com uma estrutura de pontos ressonantes tecido a partir do coração galáctico e que informa cada aspecto da totalidade galáctica. Os 20 pontos de apoio dessa estrutura mítica são símbolos primários, cujo poder espiralador forma uma escada fractal que une mitologias, mundos e sistemas estelares. No processo de desdobramento descrito pelos 20 signos, ou símbolos, no quinto, o 15º e o 20º, símbolos representam articulações chaves das etapas evolutivas da mente, que se transformam em campos cada vez mais e mais abrangentes do ser. Cada um desses quatro símbolos está associado com uma das 4 direções, e assim pode ser considerado o regente dessa direção específica. Esses 4 símbolos, em seu papel como guardiões direcionais evolutivos, constituem um círculo de significado interno. O 5º símbolo leste, Chikchan, o cérebro reptiliano, sistema autônomo do instinto. O 10º símbolo do norte, Ok, o cérebro mamífero, da mente emocional e conceitual. O 15º oeste, Man, o cérebro planetário da mente ressonante superior. E o 20º Ai, 20º é ótimo. E o 20º, Sul, Ahau, cérebro solar, condição estelar e a mente de luz. Quando os 20 símbolos sagrados são combinados com os 13 números que podem ser visualizados emanando de cada um dos símbolos, constrói-se então todo o arranjo mítico de 260 unidades. Esse arranjo, chamado de Tzolk'in, o módulo harmônico, é um holograma em uma tabela de transmutação dos diferentes níveis de informação, conhecimento, consciência e de ser. Entendendo as aplicações desse módulo, localizam-se diferentes ressonâncias de corpo e luz. Localizam-se diferentes ressonâncias. E o corpo de luz pode ser utilizado. Porém, isso é para seres avançados. Os maias sabiam que nós humanos não nos encontrávamos ainda no estágio que permitisse utilizar plenamente o corpo de luz. Então, eles ensinaram o emprego do Tzolk'in como um dispositivo de registro de tempo, representado apenas uma dimensão do módulo harmônico. O calendário sagrado de 260 dias, não obstante, é a chave que os maias deixaram para abrir as portas das outras dimensões do módulo, como um holograma do processo e padrão galáctico. O calendário sagrado é ainda útil e precisa ser entendido pelo que ele é. O padrão fractal que mostra os 20 vórtices galácticos em espiral, impregnados de radiações informacionais, compreendendo 13 raios pulsantes, sobrepondo-se a um trânsito de 260 dias de nosso planeta ao redor do Sol. Os maias ainda mostraram como esse padrão de 260 unidades coincide com o ciclo solar a cada 52 anos, sendo o fractal do ciclo de 5.200 Tum, cujo feixe de radiação de sincronização a nossa espaçonave Terra está atravessando atualmente. Cujo o feixe de radiação de sincronização a nossa espaçonave Terra está atravessando atualmente. O ciclo de 52 anos descreve um período durante o qual nenhum dia foi repetido. Cada dia teve um nome e significado único. Como um gabarito fractal aplicado ao nosso trânsito planetário, o Tzolk'in, ou calendário sagrado, ou, agora, o encantamento do sonho, é divisível em 4 padrões ou períodos maiores de 65 quins ou dias. Esses 4 períodos ou estações, gravados holograficamente em cada ciclo de 260 dias, representam a incessante descarga energética galáctica em um padrão cíclico quádruplo.
As energias quádruplas correspondem, entre outras coisas, às quatro direções. Assim, os períodos maiores de 65 dias do Tzolk'in são funções dos 4 personagens que acabamos de introduzir como os guardiões direcionais evolutivos. Tiktian do leste, Ok do norte, Men do oeste e Ahau do sul, mais conhecido como serpente, cachorro, águia e sol. Nos textos proféticos tardios, esses guardiões direcionais estavam associados com a imagem do queimador, o portador do fogo primordial e intemporal, o herói da visão e da luz, venerado em toda parte sob diferentes nomes, como o prometeico doador da cultura. Existem 4 queimadores que correspondem às 4 estações evolutivas regidas pelos 4 guardiões evolutivos. Cada estação evolutiva é dividida entre 4 estágios, 3 de 20 dias e 1 de 5 dias, para um total de 65 dias para cada estação. Assim, 4 dias iniciais por estações. Há 4 dias iniciais por estação, que são significativos para os ciclos do queimador. A sequência de estações evolutivas dos guardiões e dias do queimador é a seguinte. A estação do leste, com o guardião Tiktian, a serpente, o queimador obtém o fogo, 3 de Tiktian. O queimador acende o fogo, 10 Tiktian. O queimador foge com o fogo, 4 Tiktian. O queimador apaga o fogo, 11 Tiktian. A estação do norte, o guardião Ok, o cão, o cachorro. O queimador obtém o fogo, 3 Ok. O queimador acende o fogo, 10 Ok. O queimador foge com o fogo, 4 Ok. O queimador apaga o fogo, 11 Ok. A estação do oeste, do guardião Men, a águia. O queimador obtém o fogo, 13 Men. O queimador acende o fogo, 10 Men. O queimador foge com o fogo, 4 Men. O queimador apaga o fogo, 11 Men. A estação do sul, do guardião Ahau, o senhor solar. O queimador obtém o fogo, 3 Ahau. O queimador acende o fogo, 10 Ahau. O queimador foge com o fogo, 4 Ahau. O queimador apaga o fogo, 11 Ahau. As imagens do queimador, podemos visualizar as 4 estações sagradas das 4 direções, cada uma protegida pelo seu guardião. Na primeira etapa, o queimador obtém o fogo. O guardião leva o conhecimento do fogo de uma estação anterior à outra. O número do conhecimento do fogo de uma estação anterior. Peraí. Desculpa. Na primeira etapa, o queimador obtém o fogo. O guardião leva conhecimento do fogo de uma estação anterior à outra. O número associado à primeira etapa é 3, o raio do ritmo e da sinergia. Na segunda etapa, o queimador acende o fogo. O conhecimento do fogo é aplicado para iluminar o atual período evolutivo. O número associado a essa etapa é 10, o raio da manifestação. Na terceira etapa, o queimador foge com o fogo. O guardião apanha o fogo e se espalha a sua influência. O número associado é o 4, o raio da proporção da extensão para as 4 direções. Finalmente, na quarta etapa, o queimador apaga o fogo e sela sua influência no atual estágio evolutivo. O número 11 está associado, o raio da dissonância. Nessa estrutura mítica que comemora os períodos de luz, podemos começar a ver algumas das potencialidades em seus diversos níveis, contidas no Tzolk'in, o módulo harmônico, ou encantamento do sonho agora. Surgindo da matriz radial de Hunapku, o gabarito de 13 vezes 20 unidades é meramente um dispositivo que fornece o foco para podermos abranger o todo. Tem um dispositivo que fornece o foco para nós podermos abranger o fogo. Sempre mandálico, o fator Maia é um fractal harmônico cujos padrões de onda descrevem uma ciência além do materialismo e cujos padrões de onda descrevem uma ciência... Caramba! Gente, desculpa, vamos respirar aqui, ó. Vamos dar aquela respirada, aquela integrada. O gabarito 13 vezes 20 unidades é meramente um dispositivo que fornece o foco para podermos abranger o todo.
sempre mandálico. O fator Maia é um fractal harmônico, cujos padrões de onda descrevem uma ciência além do materialismo e cujas matrizes ressonantes nos colocam em sintonia com uma termítica que nos conduz ao lar que nunca deixamos. Compreendendo todo, um gabarito de 260 unidades pode também ser descrito como um holo-explorador. Esse dispositivo não apenas fornece uma visão do todo, mas sendo um fractal ou chip holográfico separado do antigo bloco galáctico, possibilita penetrar as múltiplas esferas do ser e da consciência. Com esse pensamento usado, tomemos o módulo harmônico e vejamos mais precisamente como podemos obter uma holo-exploração dos 5.200 tons da radiação da sincronização, cuja travessia nosso planeta está prestes a concluir.